tema da palavra que Deus colocou no coração é: podia ter sido ou pode ser. Podia ter sido ou pode ser. Tema um tanto complexo, mas eu quero discorrer com os irmãos um pouquinho sobre isso, que Deus colocou no meu coração. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia na palavra do Senhor, que está em João 11, 37, apenas um versículo. João 11, 37, se você encontrou, se você pode mais uma vez ficar em pé, vai ser projetado também. Aqui você sabe, quando Lázaro morreu e ressuscitou, né? É esse momento. Mas João 11, 37 diz assim: mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer também que este não morresse? Será que ele, que Jesus, aquele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer também que este não morresse? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, ela é simples, mas ela é poderosa. Essa palavra tem o poder, Pai, de esmiuçar a rocha. Essa palavra tem o poder de transformar qualquer situação. É pela Tua palavra que as coisas mudam. É pela Tua palavra que o caos veio a ser transformado. Mesmo quando a terra estava em trevas, vazia, sobre o caos, foi sobre a Tua palavra que o Senhor disse: haja luz, e houve luz. A Tua palavra pode penetrar na mente, juntas, medulas, até mesmo discernir os pensamentos, até mesmo a divisão da alma. Esse é o poder da Tua palavra. Eu te peço que a Tua palavra encontre lugar nos corações de cada um aqui, e seja uma noite de consolo, de conforto, de cura também, Senhor, uma noite de milagre, mas seja uma noite de salvação. Pai, se alguém entrou aqui morto mesmo nos seus pecados, morto nos seus delitos, condenado ao inferno, sem ter a certeza da vida eterna, se alguém está na sua casa nessa situação, que esta noite, ó Pai, seja uma noite maravilhosa, seja uma noite que um milagre aconteça, que uma cura aconteça, mas acima de tudo, seja uma noite que nomes sejam escritos no livro da vida, haja festa no céu, Senhor, porque aqui na terra estamos passando momentos difíceis, momentos de tristeza, e se não é a alegria do Senhor, certamente já teríamos sucumbido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso precisamos da alegria do céu aqui na terra. Então venha alegrar os nossos corações, Pai, com a Tua presença, com a Tua salvação, com o Teu Espírito Santo passeando, tocando as vidas, renovando as forças, sustentando, ó Pai, aquele que estava pensando em desistir, que nessa noite, ó Pai, ele se levante com uma força sobrenatural. Aquele que estava cansado, encontre forças. Aquele que não tinha força nenhuma, a matemática é Tua é diferente, o Senhor multiplique as forças, porque aqui tem um povo, Pai, que espera no Senhor, e os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Fala conosco, ó Pai, e ao ouvirmos a Tua voz, nós não vamos endurecer o nosso coração, mas vamos permitir que a Tua palavra cumpra o propósito que tem para cumprir. E eu te peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo, somente Ele, que pode convencer as pessoas, convença pessoas nessa noite, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Deixa sua Bíblia aberta em João 11. Quando indagaram e falaram sobre essas coisas, um dos textos mais lindos para mim da Bíblia, e um dos versículos primeiro que você deve ensinar para os seus filhos, né, talvez no menor versículo, alguns dizem, né, do Novo Testamento, Jesus chorou, né? Está aqui contido em João 11, mas a partir do versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao ver Jesus, ela faz uma declaração. Acompanhe na sua Bíblia aí, a partir do versículo 33 de João 11, ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes essa pergunta, essa questão vem na nossa mente, vem no nosso coração: se o médico tivesse chegado a tempo, se tal coisa tivesse sido feita, se tal coisa não acontecesse. Mas ela está falando agora para o próprio Jesus, para o próprio Senhor, e ele diz assim: quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou:
onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Jesus chorou. Amados, Jesus chorou não significa que ele tenha derramado umas gotas de lágrimas. Jesus chorou não significa que ele tenha simplesmente derramado algumas lágrimas, não. Alguns autores, alguns escritores dizem que na verdade Jesus chorou copiosamente. Jesus chorou sentindo não só a dor e vendo a tristeza do coração, mas se você ver o texto, quando as pessoas olham porque Jesus estavam chorando, há uma declaração linda no versículo a seguir, fala assim: ele chorava porque ele o amava, ele os amava. Ah, meus irmãos, a gente chora porque a gente ama, a gente chora porque dói, porque é difícil. Então saiba você que Jesus, ele chorou porque ele não chorou simplesmente por ver a tristeza ali, mas porque Jesus sabia que as pessoas à sua volta estavam mortas em seus pecados e poderiam ficar separadas dele para sempre. Jesus sabia de todas as coisas, Jesus não quer que ninguém fique longe dele, e ele ficou profundamente perturbado, e as pessoas diziam: veja como ele chorou. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas também viram algo sobrenatural, algo poderoso. Vede como o amava. Suas lágrimas brotavam por amor. Aquele que é a nossa rocha, da rocha saiu lágrimas, irmãos. Da mesma forma que da rocha no deserto saiu água para as pessoas poderem beber água no deserto para não morrerem. Jesus, ele chora, e ele chorou por mim e por você. E o choro dele não foi um choro simplesmente, você sabe, irmãos, que o que Jesus passou no Getsemane, o que Jesus passou quando ele estava indo para o Calvário, quando ele estava carregando aquela cruz, quando ele foi açoitado, quando ele foi machucado, quando ele foi ferido, esbofeteado, Jesus não chorou como ele chorou quando ele olha para a nossa dor, para a nossa fragilidade, para a nossa situação. Jesus se importa comigo e com você. Ele não chorou nem a dor dele, mas ele chora por mim e por você. Eu quero dizer que as suas lágrimas, elas se estenderam até o Calvário. Foram lágrimas que se estenderam quando ele chorou, entregando a sua alma, entregando o seu corpo, entregando a sua vida em sacrifício por mim e por você. Jesus, ele se importa. Jesus, ele teve que derramar sua alma não só em lágrimas, mas ele derramou em morte. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Que amor é esse? Que amor tão grande! E a gente olha para o amor de Jesus, mas também não consegue muitas vezes olhar para o amor do Pai. Você não imagina como deve ter sido difícil para o Pai segurar os anjos, para o Pai se segurar para não destruir aqueles que estavam enfiando lança no seu filho, aqueles que esbofeteavam o seu filho. Eu fico imaginando um dos anjos ali, sei lá, Gabriel, Miguel, os anjos falam assim: Senhor, dá uma ordem, a gente vai lá e acaba com eles. E Deus: não, há um plano de amor. Eu amei o mundo de tal maneira, meu filho já chorou por esse mundo. Meu filho, na hora que estava sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como a gente não sabe o que diz também. Jesus nos ama ao ponto de verter sangue, mas e verter o seu sangue na cruz por nós, porque ele sabe o quanto é preciosa a sua vida, meu irmão, minha irmã. É preciosa a vida do Hipólito, a vida do Maico, a vida do pastor Rubens, que hoje faleceu, a vida da avó da Natália, a vida de tantos outros que partiram hoje, a vida de pessoas talvez que nesse exato momento estão partindo. O Salmo 116:15, a palavra diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Algumas traduções assim: é cara, custa caro, teve um preço. Ele nos ama e nos amará quando morremos, assim quando Lázaro foi para o túmulo. Olhando para o texto, esse versículo como base, aqui as pessoas que estavam à volta, eles disseram uma coisa assim muito interessante, que eu quero destacar. Eles argumentavam assim de maneira racional, e é muito parecido com a gente, com o ser humano. Eles diziam assim: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é a dúvida, é a pergunta que vem em todo ser humano: podia ter sido diferente?
E essa pergunta foi a pergunta que eu fiz, e todo mundo faz, porque a gente é humano, e se a gente não consegue ir para uma dimensão espiritual, se não consegue ter a mente de Cristo, a gente vai dizer isso. Meu irmão morreu de uma morte trágica, vocês sabem também, meu irmão foi arrastado por um carro, e ele estava de bicicleta, a bicicleta dele ficou enganchada no carro, uma morte cruel. E aí meus irmãos, na época, a pergunta era, não podia ter sido diferente se a gente não tivesse dado a bicicleta para ele? Era o sonho dele na época, ter uma bicicleta daquele tipo que tinha. Ele participava, né, tinha a biciclose, o negócio de corrida, era até aqui onde corre de moto, e ele gostava, ele era competitivo, ele era um atleta. E nós juntamos dinheiro para comprar uma bicicleta para ele. Depois, se ele não tivesse, se não tivéssemos dado, será que seria diferente? Porque é comum as pessoas dizerem, se isso e se aquilo, se a gente tivesse feito aquilo, fizesse outra coisa, se ele não tivesse ido, não é assim? Se tivesse feito outra coisa, se tivesse sido vacinado, se não tivesse tomado a vacina, se tivesse feito, tomado o kit, prevenção, hoje está assim, não deve ser porque tomou. As dúvidas são cruéis. Eu quero dizer para você que se aquilo ou isso, aquilo lá, são conversas em vão, são coisas que não vão levar a nada, vão trazer muitas vezes mais dúvida, mais tristeza, mais desalento, mais desespero. De que adiantava dizer, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não tivesse morrido, de que adiantava? Se Lázaro já estava morto, a coisa estava feita, não poderia ser desfeita, pelo menos humanamente não, como você sabe que Jesus pôde ressuscitar e tem um objetivo para isso. E às vezes a gente fala assim, por que não ressuscita tantas pessoas hoje em dia? Por que a gente não chega lá no caixão? Eu ouço falar que pastor fulano ressuscitou, por que não acontece? Irmãos, há uma ordem natural que a gente precisa obedecer, que está na Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus, fala assim, isso estava escrito na memorial, sabia? Que quando eu cheguei na memorial, talvez tenha que colocar de novo para a gente lembrar disso, né? Romanos diz assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E depois o versículo seguinte fala assim, que depois, quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele vai nos blindar, né, com a salvação que Ele nos deu. Então há uma ordem natural das coisas que Deus tem para a gente, mas muitas vezes a gente procede assim, a gente fica cavando poços, conjecturando coisas, e se não tivesse ido, e se não tivesse feito, então a gente fica fazendo suposições, mas são coisas que são como beber água salobra, a água lá de Mara, né, a água envenenada, é água que só traz remorso, água que só traz dor, água que só traz sofrimento. As irmãs de Lázaro fizeram isso, cada uma delas disse, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E se pudesse dizer diferente, ora, se eu tivesse ido para tal lugar, feito tal coisa, não tivesse estado aqui, não teria nada disso acontecido. Talvez houvesse a possibilidade de não acontecer. Como seria diferente se fulano não tivesse pego aquele voo para viajar naquele avião que caiu. Fulano desistiu da viagem, então por isso ele não morreu. Se a gente vai colocando isso, você se culpa pelos passos que foram dados, por coisas que foram feitas, a culpa vem, a dor vem. O problema é que agora você enxerga as consequências e começa a imaginar que talvez não tenham sido tão inocente, tão sábio, tão correto, tão precavido, e você se aborrece pensando que poderia ter feito melhor. Sei até que algumas pessoas vão muito além, eu já vi isso. As pessoas começam, aconteceu isso na minha casa, o meu pai na época, né, que não morava com a gente, ele começou a acusar minha mãe, você é culpada, o motorista é o culpado, meu pai que perseguiu e queria matar o motorista da Kombi, e eu e meus irmãos tentando ajudar o motorista da Kombi, porque o motorista da Kombi ele ficou até mesmo doente, ele foi parar no sanatório. Pensa alguém, a pessoa que atropelou meu irmão, não foi proposital, um acidente, né? Pode ter negligência, erro, mas ele ficou doente. A gente quer achar um culpado, e as pessoas se acusam um ao outro,
Mas você não sabe, não para aí, chega ao ponto de acusar Deus. Deus, se o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor fez isso? Não poderia ter arranjado as coisas? Deus, por que o Senhor deixou o pecado entrar no mundo? Por que o Senhor deixou o diabo vir para a terra? Por quê? Os porquês. E as pessoas sofrem. Tem questões que você vai discutir e não vai levar a nada. Tem questões que você vai tentar entender aqui na terra e não vai entender. Inclusive o Eduardo foi bem esperto no concílio. Irmãos, por falar nisso, né? Glórias a Deus, né? O nosso Eduardo passou no concílio e passou com louvor. Pode aplaudir a Deus, né? Por isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E o Eduardo, numa resposta difícil, né? Ele lembrou de Deuteronômio 29, que diz assim: há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Tem coisas que são encobertas, que não vamos entender. Mas, irmãos, qual é o proveito de você preocupar com que não existe uma maneira humana de você resolver mais? É um pensamento, até para você entender o que eu estou falando, tipo assim: vou arar a terra, mas se não houver a terra, fazer o quê? Não posso arar o oceano, nenhuma nuvem, tenho que trabalhar em algo prático, a terra. Então, se não existe a terra, você não tem como arar o mar, não tem como arar as nuvens. Então, não há por que você partir o seu coração com suposições, com o que poderia ter sido. Já foi, já não é mais. Mas se algo pode ser feito e é certo, ou melhor, que a gente possa fazer enquanto é dia, enquanto é tempo. Devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos mais trabalhar, não podemos mais fazer. Não fique com vocês vão te angustiar. Use o método, e eu quero desafiar você a usar o método usado por Davi. Nem mesmo Davi, que tinha uma intimidade íntima, né, era muito íntimo do Senhor, ele não foi privado dessa dor. E você sabe que não foi só uma vez. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 12, 23, você vai ver aqui, Davi, ele jejuou, ele orou, ele clamou a Deus, enquanto seu filho estava seriamente enfermo, ainda que vivia. Só que você vai ver no texto que a criança morreu, a criança não sobreviveu, irmãos. Sabe o que Davi fez? Ele estava chorando, nesses dias ele jejuava, ele não comia, ele não saía do quarto, ele não fazia nada, ele clamava ao Senhor. Mas quando a criança morreu, ele levantou, tomou banho, lavou o rosto e foi comer pão, foi se alimentar, porque ele disse o seguinte: olha, a intimidade com Deus faz a gente entender algumas coisas. Poderia eu fazê-la, né, fazer a criança voltar? E ele conclui: eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Ele sabia onde ela estava, ele sabia para onde ela tinha ido. Davi já entendia o que era uma eternidade, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Está feito, é impossível desfazer. Eu não posso fazer nada, mas um dia eu vou estar com ela. E eu falo, eu já dei testemunhos várias vezes, eu fiquei chateado mesmo, e você pode falar qualquer coisa para Deus. Eu falei: Deus, eu estou chateado. Por que meu irmão de 12 anos? Por que o Senhor não leva um bandido, um criminoso? Por que, Deus? Aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, Deus foi cuidando de mim, pessoas do meu lado foram me apoiando, mão no ombro, palavra de consolo. E a gente lembra eu lembro certinho quem estava do meu lado quando meu irmão morreu. Sei dessas pessoas, a importância do que elas tiveram para a minha vida. Eu não lembro de muita gente que estava em festa minha, de aniversário, qualquer coisa, não lembro, mas no sepultamento do meu irmão, do meu pai, eu lembro. E eu tomei uma decisão, já contei isso para vocês, naquele dia eu falei: Deus, eu quero ser grato então, pelos 12 anos que o Senhor deu ao meu irmão. E a alegria do Senhor inundou o meu coração, porque eu tive uma certeza: um dia eu vou reencontrar Ele nos céus. Um dia eu vou reencontrar. Este feito é impossível desfazer. Que adianta dizer então, talvez não tivesse morrido, e se Jesus estivesse presente para intervir? Eu chamo isso de um argumento vão, irmãos, que não vai trazer solução. Mas eu quero dizer para você uma coisa: grave isso, tem uma resposta para toda a morte, para todo sofrimento, para toda enfermidade. Por que fulano não sara dessa enfermidade que já luta mais de 30 anos, de 40 anos? A Bíblia fala: quer comais, quer bebais,
quer você faça qualquer coisa, é para quem? Para a glória do Senhor. Amados, o Hipólito partiu para a glória do Senhor, o Marco partiu para a glória do Senhor. Se você entender isso, se nós entendermos isso, amados, se você pegar a história dos reis, a história de servos, ou entender o que a Bíblia fala, qual servo que não quer agradar o seu Senhor e dar glória ao seu Senhor? E se a maneira de você dar glória ao Senhor é oferecer a sua vida? Ainda vou fazer um estudo, talvez a gente fazer uma oportunidade, Paulo explica sobre isso, sobre colheita, e ele usa essa figura de que as primícias, as pessoas que estão morrendo agora, são as primícias oferecidas a Deus. Ninguém quer ser primícia, mas ele fala que as primícias, a gente vai entender um dia, tem uma honra, tem um cuidado, tem um mistério de Deus para isso. Aqueles que estão morrendo agora são as primícias, a grande colheita virá, o arrebatamento vai acontecer, vai ser diferente, mas aqueles que são oferecidos em primícia agora, a Bíblia fala que quando Cristo voltar, eles serão os primeiros a ressuscitarem, eles serão os primeiros, são as primícias, então é para a glória dele. Quem não quer agradar o seu Senhor? É perda de tempo querer encontrar um motivo para as provações. João 13, 7, olha a resposta aqui, que o próprio Jesus diz: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Depois entenderás. A gente não sabe, o oleiro está trabalhando. Quando Deus levou, quando Jeremias foi levado à casa do oleiro, para ver como que o oleiro trabalhava, ele falou assim: pode, o barro, pode o vaso, discutir com o oleiro? Tinha um monte de vaso quebrado, tinha barro ainda sem forma. Nós não podemos, nós não entendemos, ele é o oleiro, ele sabe, se ele quebrar, ele faz de novo, ele está no controle. Que isso satisfaça você, de você entender que o se isso, se aquilo, só vai trazer sofrimento e dor. Mas você pode mudar algumas coisas, ao entender que Deus tem um plano em tudo que Ele faz. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que pode ser diferente, se a gente não tiver um entendimento simplesmente raso, humano, mas a gente tiver um entendimento com a mente de Cristo, um entendimento espiritual, um entendimento com discernimento, um entendimento com o Espírito Santo, trazendo, renovando as promessas de Deus no nosso coração e testificando as verdades de Deus. A palavra era: não podia Jesus, agora que Lázaro está morto, levantá-lo dentre os mortos? A argumentação não chegou a avançar o suficiente para produzir qualquer ideia útil ou consolo. O que a gente tem que entender é que o nosso Deus, Ele é plenamente fiel, e Ele é amoroso, Ele nos ama, não importa o que você passa, não importa o que aconteça, Deus nos ama, e ponto final. Deus amou você, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não quer que eu pereça, Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Poderiam ter argumentado: Jesus Cristo, que abriu os olhos deste cego, deparou com um cadáver dentro do túmulo, Ele é capaz de devolver a vida. Então poderia ser assim: olha, se Ele tivesse chegado antes, Ele não chegou, mas agora aconteceu algo, já está o cadáver dentro do túmulo, Ele tem o poder de ressuscitar, Ele tem o poder de tirar. Você entende? Ele pode todas as coisas. Porque Ele faz com uns e não faz com outros? Irmãos, temos que agradecer, continuar orando. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão passando às vezes pelo vale, e Deus está salvando. Sabe por quê? É para a glória dEle, é para a glória dEle. Você tem em mente nesse momento alguma pessoa, algum conhecido, alguma pessoa que você sabe que ainda não tem, pelo menos você acha, você não tem a certeza, mas você acha que essa pessoa ainda não tem a certeza da vida eterna, essa pessoa ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que você vê em sua mente e fala assim: essa pessoa, eu acho que, na minha percepção, pela maneira que ela vive, a maneira desregrada, a maneira dela não dizer não crer em Deus, ela não tem entregue a vida dela para Jesus. Será que vem alguém na sua memória? Eu quero dizer para você que talvez essa pessoa figure para Jesus, para te mostrar como Lázaro. Essa pessoa está morta, e talvez já está morta há muito tempo,
e precisa de alguém que a ressuscite, precisa de alguém que diga: Lázaro, sai para fora. Só Ele pode fazer isso, não é se, Ele pode ainda, Ele pode salvar, Ele pode tirar pessoas. Se Ele quiser tirar alguém ali do caixão na hora que a gente estiver num culto fúnebre, Ele pode, Ele faz. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes a gente, como pastor, a gente fica ali clamando e fala: Deus, se é para... Mas por que Deus não faz? Eu entendo, irmãos. Você imagina, irmãos, se Deus permite que lá a gente está lá e faz, não é só que as pessoas correrem assustadas não, irmãos, as pessoas vão vir atrás dos pastores, e vai parecer que a glória é aquela igreja diferente, aquele pastor é diferente, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus faz, mas Deus faz de maneira às vezes velada, que esse pastor fala assim, ressuscitou, mas ninguém fica sabendo. Jesus falava isso, ninguém conte, né? Então se alguém falar assim, tal igreja, né, está curando, está isso, aquilo, as pessoas vão atrás, mas a gente tem que tomar cuidado, que a glória seja do Senhor, que diminua eu, e que Cristo cresça, que Ele apareça. Mas creia, irmãos, que há muitas pessoas mortas, e pode ser o momento agora que Deus está falando com a igreja, é um momento também de grande colheita, de pessoas serem salvas. Eu tenho dito, né, e a gente como pastor, eu nunca tinha ido em tanto sepultamento. Teve dia da gente ir 3 vezes, teve vezes da gente ir, a pessoa não ter ninguém lá e chamar a gente para falar, mas eu não perco a oportunidade de pregar o evangelho, e eu não estou ganhando pessoas para a Igreja Batista Memorial, eu estou ganhando pessoas para Jesus, para o reino dele, e a gente não pode perder a oportunidade. Então às vezes Deus fala assim, eu vou levar pessoas para a minha glória, para a igreja acordar, que você precisa evangelizar, você precisa pregar o evangelho, porque tem pessoas que mesmo na morte, vão salvar um monte de pessoas. O capelão do exército, ele usou essa palavra lá, junto lá no sepultamento do Hipólito, ele falou, como o sangue de Abel, assim seria o sangue do Hipólito, e assim da mesma forma, pessoas vão ser salvas, e pelo testemunho deste homem, pessoas vão ser salvas mesmo. Você entende isso, irmãos? Deus está falando com a igreja, você precisa entender algo, que alguém sem Cristo está morto eternamente. Enquanto eu estiver neste mundo, eu quero dizer para você, eu sou obrigado, e eu sou impulsionado, é meu estilo de vida de pregar o evangelho, anunciar o evangelho a todas as pessoas. Eu não perco a oportunidade, irmãos, não perca a oportunidade. Eu não conheço, né, alguma pessoa que chegou perto de mim, que eu não perguntei de alguma forma se ela não tinha Jesus, para ela não ter uma oportunidade. Pode ser a última oportunidade da pessoa, pode ser a última chance, você não pode perder o tempo. Mas uma coisa eu te digo, você precisa estar pronto para se encontrar com Cristo, pronto para se encontrar com o Senhor. Eu quero abrir um parêntese aqui, só para falar um pouquinho, sobre consolo, sobre conforto, porque a gente está precisando disso, né? Quero abrir um parênteses aqui, porque uma das promessas mais lindas, né, que Jesus fez ali, logo depois do Getsêmani, de um momento de dor, de sofrimento, Ele queria consolar e confortar. Ele deu uma das promessas mais lindas da Bíblia, Ele fez ali para os seus discípulos, que está em João 14, de 1 a 3, quando Ele começa a falar com eles, Ele fala sobre morte, irmãos, e era a morte dele, era a morte dele, era o amor dele sendo revelado. Ele falou assim, eu vou passar pela cruz, eu vou morrer por vocês, eu vou me entregar por vocês, porque eu amo vocês. A Bíblia fala que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim, né? E ama até hoje. E Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar. Irmão, você precisa conhecer esse lugar, você precisa aprender sobre esse lugar. Eu já contei isso, acho que quando eu tinha 18 para 19 anos, eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida, foi só uma vez, Deus me levou a uma experiência de ir no céu. Eu não queria voltar, minha mãe queria que eu saísse do quarto, eu fiquei horas e horas dentro do meu quarto, foi uma experiência magnífica, tremenda, eu só tive um gostinho, irmãos, mas a Bíblia tem uma revelação desse céu, a Bíblia fala desse lugar maravilhoso. Hoje eu vi a Manu falando assim, ela falando assim com tranquilidade, não sei quando eu vou morrer, e aí quando eu chegar no céu eu vou andar na rua de ouro. Tem que ensinar para as crianças, entender isso, que tem um lugar maravilhoso, um lugar tremendo que o Senhor preparou para nós, porque o céu, irmãos, vai ser o alívio dos problemas, vai ser o alívio daquele cara chato, daquele marido ruim, vai ser alívio de tudo, irmão, não peça para morrer agora, né? Mas
toda dor terrena cessará, toda provação ardente será extinta, as lágrimas serão enxugadas, o próprio Jesus vai estar ali, não vai ter dor, tristeza, enfermidade. É um lugar maravilhoso, é um lugar, é a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Quando você pensa, eu estou vendo agora, né, o Luan e a França preparando, né, para o casamento que está chegando, eles vibrando com a casa, como que vai ser a casa, e já, né, já estão com o apartamento, agora de mobiliar, de arrumar. O seu Deus tem preparado a melhor casa para você, Ele tem preparado o melhor lugar, e a gente às vezes não fica preocupado, não quer conhecer sobre essa casa, porque tem medo, você tem que ter medo do inferno, e no inferno, assim, a única coisa boa que vai ter, é que lá não vai ter banguelo, sabia? Cara sem dente, que é para o dente ranger, não, está lá na Bíblia, vai ter ranger de dente, então lá, a única coisa que não vai ter, o cara vai ter dente lá, não, você está achando, né? Gente, tem que vibrar com o céu. Para quem recebeu Jesus, já tem uma reunião marcada lá no céu. Eu até já marquei encontro com muitas pessoas, eu não sei como vai ser, vai ser uma aglomeração, mas não vai ter Covid, né? Não vai precisar de máscara, vai ser uma aglomeração, porque eu marquei no portão central, né? Se você quiser me encontrar, lado direito, se você quiser me encontrar no céu, eu vou estar no portão, sempre eu vou passar por lá no portão central, do lado direito, né? Vou estar por lá, e a gente vai se encontrar, já marquei encontro com várias pessoas, vai ter uma reunião no céu maravilhosa, irmãos, é uma coisa profunda, tremenda isso. Olha o que Paulo ensinando a igreja, abra sua Bíblia aí, vamos gastar um pouquinho de tempo, 1 Tessalonicenses, que é só um parênteses, né, e cuidado, que se eu estiver empolgado, eu vou pregar mais aí, se quiser ir embora, aí depois chega em casa, nossa, você passou do tempo, né, depois quer que os pastores pregam 30, 40 minutos lá, né, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é que Paulo começa a falar, e ele fala assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristeçais os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, assim declaramos a palavra de Deus, e isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Uma outra hora a gente pode fazer também um estudo, acho que é importante, sobre os que dormem. Sabe que fica dormindo, né? Nada disso, irmãos. O dorme é no sentido do descanso das coisas terríveis aqui da terra. Quem morre vai direto para o paraíso. Está lá na Bíblia, quando o ladrão morreu lá, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso eu vou chamar assim de um primeiro céu, né? E quem vai para o inferno já vai para um primeiro inferno lá, já vai para o Hades, né? A história de rico, né, do rico e Lázaro, dá para você entender um pouquinho. Então, é um lugar maravilhoso. Então as pessoas precisam ser consoladas. Se você ler todo esse texto, o que Paulo quer dizer? Ele não quer dizer que você tem que ficar agora na beira do túmulo, né, ali na cova, chorando, desesperado, sem conforto, porque nós temos que ter esperança do reencontro. Vamos reencontrar, vamos encontrar os irmãos. Ele diz assim: consolai-vos com essas palavras. Irmãos, eu posso garantir para você, tem gente que fala assim: vai chegar lá no céu, ninguém vai conhecer ninguém. Não é verdade, irmãos, senão não conheceria Moisés. Você não vai conhecer Moisés, né? Não vai conhecer, então no rico e Lázaro lá, as palavras lá, como que ninguém vai conhecer? Como que você vai conhecer Elias, né? Eu quero conhecer esses homens. Não é verdade, você vai conhecer. Então nós precisamos entender isso. Só para você entender quem vai estar lá no céu, quando João tem aquela visão lá em Apocalipse, né, e fala assim: vou abrir uma janelinha aqui, só para você subir, você ter um gostinho para ver o que está acontecendo aqui dentro, né? Para ver um pouquinho o que vai ser o futuro. E eu gosto lá em Apocalipse 7, 14, que o João tem uma visão de algumas coisas lá. Lá em Apocalipse 7, 14, ele fala assim: olha quem que ele viu lá: Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, os anjos e aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo vão estar lá também, eu e você. Nossa, ele já teve uma visão sua, ele já teve uma visão da igreja, já teve uma visão de cada um de nós. Meus irmãos, nós temos que saber que lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, vai ser a glória.
né? Tem um amigo meu que fala assim: conviver com os parentes lá no céu vai ser a glória, aqui na terra é outra história. Outra pessoa fala para mim assim, que tem parente, né? Parente não é os parentes do Silvio não, tá, Silvio? Outros parentes, né? Parente de pessoal que não é nem da igreja. Parente é que nem dente, quanto mais longe melhor para tratar. Lá no céu não vai ter isso não, irmãos. Lá no céu vai ser a glória. A morte, ela quer roubar a alegria, a morte quer roubar a paz, a morte quer roubar um monte de coisa. O pastor Christian pregou e não estava nem combinado, Deus deu a palavra para ele pregar uma palavra sobre vida eterna, sobre ressurreição, para a gente entender que Jesus já derrotou a morte foi derrotada. E aí você vai entender uma coisa, que ouro, fama, império, sucesso, tudo que é terreno, a morte quer trazer tristeza aqui, para as pessoas ficarem presas a isso, mas somente Cristo vai dar o triunfo sobre a morte, porque Ele tem a chave sobre a morte e o inferno, sobre todas as coisas. Então eu quero dizer para você que a alegria que Cristo nos dá, Ele aniquila todo o poder da tristeza da morte. Por isso que Paulo declarou: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aqueles que morrem em Cristo, na verdade, eles estão passando da morte para a vida. E eu quero fechar esse parênteses fazendo já uma chamada para você, para cada um de nós, naquilo que o profeta Amós ele fez. Leia depois a profecia de Amós, de cegueira espiritual, das pessoas cegas vivendo uma vida dissoluta, longe do Senhor. Amós, ele chega em Amós 4,12, é uma palavra para Israel, mas é uma palavra para mim e para você. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, meus irmãos, você tem que estar pronto. Você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe quando o Senhor vai chamar, não sabe também quando a trombeta vai soar, você não sabe o seu dia, mas você precisa estar pronto. Vou lhe dizer uma coisa: se esta noite você está morto no pecado, nos seus delitos, você está condenado ao inferno. Mas a boa notícia que eu tenho é que nesta noite o Senhor está trazendo aqui para você uma palavra de vida, uma palavra do Evangelho. O Evangelho é boas novas, uma oportunidade de você sair do seu sepulcro, do seu túmulo, da sua morte, para uma nova vida em Cristo. Esta é a noite. Escute, você não pecou, escute o que eu vou te falar, você não pecou ao ponto de ultrapassar o poder de Cristo salvá-lo. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. O meu pecado é tão grande, Jesus não tem o poder de ultrapassar esse pecado. Ele tem o poder sobre todo o pecado, todo o pecado. Ele pagou, e a dívida que era sua, lá na Colossenses, Ele riscou a cédula, Ele pagou a sua dívida. Só Ele tem o poder, só Ele pode. Sempre que penso naqueles que Ele tem salvado, eu fico pensando nesse raciocínio: não podia meu Senhor, que abriu os olhos dos cegos, ressuscitar esses pobres pecadores que estão pelo mundo hoje? Talvez que estejam aqui essa noite. Não podia? Não, irmãos, Ele não podia. Ele pode. Ele pode te salvar. Ele pode salvar, não é podia. Ele pode, Ele já salvou. Você tem que agora tomar posse de crer nele. Você precisa crer e confessar que Ele é o Senhor. Vou te dizer uma coisa, a verdadeira: eu não tenho poder para te salvar, nem de te convencer do pecado, mas há alguém aqui nessa noite, pelo poder da palavra, que está falando com você, e é o Espírito Santo. Ele está te convencendo que você é um pecador, seja aqui ou seja na sua casa. Ele está falando com você, Ele está falando com você, que você é um pecador, e se você entende isso, Ele vai convencer também de você, do juízo. Um dia você vai prestar conta da sua vida, das decisões que tomou aqui. Prepara-te para esse dia do juízo. Mas Ele te convence também da justiça. Tem um que pode perdoar pecados, e esse um é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Talvez você possa dizer assim: não posso, e é verdade, sabia? Talvez Lázaro lá dentro do túmulo falou assim: eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso nem falar para eu sair desse sepulcro. Talvez muitas pessoas falem assim: eu não posso, eu ainda não tenho força, eu não posso. Mas eu quero dizer para você que quando a palavra de Deus chega, foi a palavra que chegou lá no sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Essa palavra está sendo pregada aqui hoje à noite, e pelo poder da palavra, e pelo poder do Espírito Santo, e o canal que Deus está usando a minha voz,
a minha vida para chegar até você, essa palavra de vida. Então eu tomo posse da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em mim para falar com você que está aqui essa noite, você que está na sua casa. Em nome de Jesus, você pecador, você pecadora, ouça a voz de Jesus falando com você: eu quero te salvar nessa noite. Ouça a voz, eu profetizo como naquele vale dos ossos secos vivei. Pecador, que a vida chegue a você, e essa vida só é possível em Cristo Jesus. Não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem homem nenhum que pode salvar. Não há um nome na terra, debaixo da terra, nos céus, a quem você possa ser salvo no seu nome de Jesus. Ouça agora pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo quer te salvar nessa noite. Jesus Cristo quer te resgatar. Jesus Cristo quer te perdoar. Jesus Cristo quer te libertar. Jesus Cristo quer que você saia do seu sepulcro de morte e condenação eterna. Como ele disse para Lázaro: sai para fora nessa noite dessa vida de dor, de tristeza, de solidão e de condenação, e venha para uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo está falando com você. Ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, viva. O Espírito Santo é que vai testificar no seu coração. Se você ouvir essa voz hoje, não endureça seu coração. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Há só um pecado que não tem perdão, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo, o Senhor está falando, e você entendeu já a mensagem, e você fala assim: eu não quero, eu rejeito. Se o Espírito falou, essa é a noite da sua salvação. Quero convidar o pessoal do louvor, o pastor Christian. Eu quero dizer para você nesta noite: Jesus não é aquele que podia, Jesus é aquele que pode. Não existe o ser, existe sim um Jesus que está falando com você nessa noite. O perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus. Quero desafiar você a deixar a culpa e o erro para trás. Essa fonte de vida está aqui nessa noite. Jesus Cristo está talvez na sua casa falando com você, porque Jesus, ele é o Senhor da distância, ele é o Senhor de perto e é o Senhor dos de longe também. Há uma canção que nós vamos adorar o Senhor agora, e ela diz assim: se ferido por dentro está, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Você pode fechar seus olhos aí na sua casa? Jesus vai chamar você. Você está ferido, está machucado, está triste, Jesus te chama. Se o fim parece que chegou, não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, não é verdade, e a fonte de água secou, Jesus te chama. O Pai te esperando está. O perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus. Deixe a culpa e o erro para trás, entregue nas mãos daquele que pode perdoar pecados. Tem culpa? Eu errei, eu falhei. Jesus está aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus está cuidando de você, está sendo um óleo derramado. Ele diz nessa noite: vem agora, não espere mais. Jesus te chama. Sabe o que Ele está oferecendo para você? Nova vida agora e nova vida lá no céu. Eu não sei, irmãos, mas sempre que eu prego a palavra, sempre que o Senhor me dá a oportunidade, eu acredito numa coisa: que Jesus vai salvar pessoas. Eu acredito que Ele vai entrar no coração de pessoas. Eu creio que o Espírito Santo vai selar pessoas, e ao mesmo tempo lá no céu vai acontecer algo magnífico, algo tremendo. O livro da vida, o livro que ninguém pode abrir, Jesus vai abrir e vai falar assim: nomes novos sendo colocados, e os anjos começam a tocar harpa, e é aquela festa, é aquela alegria, porque Jesus está salvando pessoas. E eu creio que Jesus vai salvar pessoas nessa noite. Jesus te chama.